A paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um de nós, amém? Queridos, ontem nós contamos um pouquinho aqui, iniciamos a nossa experiência do ministério e nós contamos então o primeiro ano, contamos um pouquinho do segundo ano e hoje eu iria contar do terceiro. Mas como aqui já teve vários milagres, já expressos, então a gente vai deixar para contar amanhã. E a nossa experiência do terceiro ano tem a ver justamente com o meu filho. Então amanhã vocês vão saber o que aconteceu e porque o nome dele é Alan Mateus, tá bom? Então, se você quiser faltar, aí é com você. Mas eu tenho certeza que se você vier amanhã, você vai ficar encantado como Deus vai agindo na vida de cada um de nós. Sabe, queridos, eu estava ali prestando atenção quando cada pessoa vinha aqui agradecer e eu fiquei impressionado com a irmã Helena, Sabe, irmã Helena, na vida cristã, até os personagens bíblicos sentiram o que a senhora está sentindo. Já teve um momento da minha vida que eu também senti vontade de desistir e entregar inclusive a credencial. Sabe por que eu não entreguei? Porque Deus não permitiu. Tem certas coisas, queridos, que a gente sente um desânimo. E o desânimo não é algo de Deus, é Satanás que tenta colocar na nossa vida. Só que a gente tem que entender uma coisa. Quanto mais desanimado nós estivermos, mais nós devemos dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Quanto mais nós estivermos desanimados, sem vontade de ler a Bíblia, mais nós temos que estudar a Bíblia. Quanto mais desanimado nós tivermos, que não der vontade de vir para a igreja, mais nós temos que vir para a igreja. Ou seja, aquilo que nós pensamos em não querer, nós não podemos nos acomodar, porque é Satanás que tenta colocar o desânimo na nossa vida. Portanto, querida, só tem uma maneira. E essa maneira de você sair desse momento assim que você está, é fazendo tudo aquilo ao contrário do que você sente. Eu não sei quantos aqui já viram alguém, ou tem algum parente, ou até mesmo você, teve problema de pânico, ansiedade com pânico. Tem pessoas que são tão ansiosas que chega um momento da vida que tem pânico. E o que é pânico? Pânico é você ter sensações que você vai no médico e não tem nada. Ou seja, são sensações reais da sua própria mente. Vou dar um exemplo. Você sente ataque cardíaco, você sente vontade de desmaiar, você sente medo, e tem pessoas que têm medo, não saem de casa porque tem medo de acontecer alguma coisa, tem um medo de morrer. Então são sensações que você sente, mas que é somente da mente, porque a mente foi somatizando coisas ruins na vida e chega um momento que ela está querendo jogar para fora. E sabe qual é o método para chegar à cura, ou pelo menos ao controle? É você fazer o inverso do que você está sentindo. É você desviar a mente daquilo que ela está pensando. Então muitos sentem medo de sentir a crise, então terminam ficando com medo do medo da crise. E sabe o que os médicos dizem? Quando você começar a sentir isso, muda de situação. Vai cantar, vai pensar num lugar que você gosta, vai ler alguma coisa, vai, ocupar a mente, não deixa ela parada, porque senão você vai ter crise. A mesma coisa com a área espiritual. Se nós ficarmos inertes às coisas celestiais, aquele espaço, Satanás aproveita para colocar coisa na nossa cabeça e nos separar de Deus. É por isso que tem um ditado que diz, que mente vazia é o quê? Por conta disso. Porque se você fica se acostumando a não fazer nada em relação ao reino eterno, Satanás aproveita. Então, irmã Helena, saiba que hoje à noite, antes de dormir, eu estarei orando pela senhora. E eu quero te ver amanhã. E amanhã Deus vai falar novamente do teu coração e ao coração de cada um de vocês, tá bom? Como a gente está um pouquinho avançado, então amanhã a gente conta a experiência. E eu queria que vocês então abrissem a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos aprender, eu não sei se vocês estão percebendo,
mas eu não estou focando naquele sermonário que às vezes chegam do tema, né? Eu estou falando, porque ali no sermonário, aí vem falando sobre dízimo e oferta, vem falando sobre guarda de sábado, né? Vem falando sobre várias coisas. Eu quero focar nas experiências de vidas que a Bíblia vem relatando e que nos motivam a nos aproximar de Deus. Porque eu acredito que a mordomia cristã nada mais é do que cada vez mais estarmos próximos de Deus. E ao estarmos próximos de Deus, aí a gente vai devolver dízimo e oferta, nós vamos guardar o sábado, nós vamos ter tempo para Deus, nós vamos cuidar da saúde e nós vamos dar um bom testemunho. Por isso que Mateus fala, né? Buscar em primeiro o seu reino e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, nós devolvemos o dízimo, nós guardamos o sábado, etc, etc. Não é para ser salvo, é porque estamos salvos. Mas os salvos, eles convivem, eles se relacionam com Deus. Então, por isso que a gente está trazendo aqui mensagens que tem a ver da aproximação, de transformação, de reavivamento, porque é perto de Deus que a gente vai reconhecer quem Ele é e, consequentemente, a gente vai fazer tudo por Ele. Então, vamos abrir nossas Bíblias e, nesse momento, eu queria orar especificamente para que o Deus Espírito Santo nos ilumine nessa noite. Bendito Deus e eterno Senhor, a palavra do Senhor está aberta diante de nós. Iremos ler e refletir. Que o Senhor fale a cada um de nós intimamente, Senhor, de conformidade com as nossas necessidades. E ao sairmos daqui, temos a certeza que o Senhor, que nós tivemos um encontro com o Senhor, que o Senhor está conosco e que o Senhor vai nos acompanhar para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, onde quer que estejamos, porque nós temos o desejo, Senhor, de fazer a Tua vontade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. A gente vai ler e depois a gente vai então tirar aqui pelo menos 3 ou 4 lições, tá bom? Vamos lá. Certa mulher, diz o texto, das mulheres dos discípulos, dos profetas, né? Dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, o que aconteceu? Então foi ela e fez saber a quem? E ele disse: vai, vende o azeite e o quê? Sabe, amigos, vamos até aqui. Aqui nós temos uma situação bastante interessante. Aqui, queridos, o contexto em si não está falando de alguém que não era de Deus. E quando eu falo que não era de Deus, eu estou dizendo o seguinte: pessoas como nós, adventistas do sétimo dia, que conhecemos a verdade, que conhecemos o Deus verdadeiro, Criador do céu, da terra e do mar. Então aqui, nós estávamos falando para pessoas que eram do povo de Deus, ou seja, os judeus. E todos aqueles que fossem de outras nações, que aceitassem o Deus Todo-Poderoso, tornava-se judeu espiritual. Então hoje nós somos judeus espirituais, ainda que somos,
considerados biblicamente como gentios, mas todos aqueles que aceitam o Senhor passam a ser judeus espirituais, ou seja, do povo de Deus. Essa mulher, queridos, tinha conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Ela tinha sua família, e a família dela era composta por ela, seu esposo e 2 filhos. E o interessante que diz o texto que o esposo dela fazia parte dos discípulos dos profetas, da escola de profetas. Que escola de profetas era essa? O profeta Samuel, ele estabeleceu uma escola de ensinamento às pessoas a fazer a vontade de Deus e automaticamente serem porta-voz de Deus, porque profeta significa porta-voz de Deus. Então, existia uma escola chamada Escola dos Profetas, e que Elias deu continuidade, e agora Eliseu, que agora era o profeta para Israel, ele tinha esse conhecimento. E o texto bíblico diz que o marido desta mulher, além de fazer parte dessa escola dos profetas, ou seja, aqueles que estudavam, a palavra de Deus, a lei, os pergaminhos, os escritos de Moisés, ele tinha um débito. Eu costumo fazer uma diferença entre débito e dívida. O que é débito para mim? Débito é, por exemplo, quando você vai comprar um projetor, chegou na loja e alguém chegou assim: olha, esse projetor é R$3.500. Ok. E como é que a gente pode pagar? Bom, você pode pagar à vista ou pode pagar no cartão e pode parcelar. E ali você fez um acordo. Qual foi o acordo? Bom, quantas parcelas? 10 parcelas. E aí você passou o cartão em 10 parcelas. Cada parcela vai custar quanto? É 3.500. Cada parcela custa quanto? 350. Então, o teu cartão, ele vence todo dia 10 do mês. Então, significa que todo dia 10 do mês, eu tenho um débito para sanar. Se eu pego o dinheiro e pago o cartão no dia 10 ou até o dia 10, eu não tenho dívida, eu tenho um débito. Porque foi um acordo que eu fiz e mensalmente eu vou estar pagando. Agora, se chegar o dia 11, o cartão era dia 10, e eu não paguei no dia 10, e agora está no dia 11, eu tenho um débito ou tenho uma dívida? Eu tenho uma dívida, porque eu quebrei o acordo que eu tinha feito. Por mais que a empresa hoje tenha ganho, mas o meu acordo ficou para o cartão, E o cartão tem uma empresa por trás disso. Então, débito era o que esse homem tinha, pelo menos antes de morrer. Parece-me que este homem estava fazendo alguma coisa para sanar esse débito, mas ele veio a falecer. E segundo a tradição, dizia que se o credor cobrasse a dívida, porque já tinha passado do prazo, então os filhos deveriam trabalhar com os servos para que então pagasse a dívida. Ou, se a dívida fosse muito grande, trabalharia até o ano jubileu. O ano jubileu acontecia a cada quantos anos, gente? Alguém sabe? Não sabem? Parabéns. Cada 50 anos, que era também chamado o ano da libertação. Então, se alguém tivesse alguma dívida, essa dívida no ano jubileu era perdoada. Então, se por acaso essa dívida fosse algo alto e que esses filhos ainda tivessem que pagar, por exemplo, 20 anos, eles tinham que trabalhar 20 anos até o ano jubileu, ou ele sanava a dívida pagando, ou então com o ano jubileu. Dá para entender? Só que essa mulher não tinha mais um marido, só tinha 2 filhos. O credor veio cobrar a dívida. Os seus filhos trabalhariam para o credor. E como é que essa mulher iria viver? Já que ela não tinha, nessa época, a oportunidade que todas vocês, mulheres, têm de trabalhar fora. O trabalho era o quê? No lar. Cuidando dos filhos, cuidando do cônjuge, do marido. Enfim, era o trabalho doméstico. A mulher não tinha essa oportunidade.
de trabalhar. E como é que ela iria viver? Então ela tinha realmente um problema. Lembra-se que eu falei que problema ele não agenda, não avisa quando chega? Chegou para essa mulher de forma trágica. Além de perder o marido, agora tinha uma dívida, perderia os seus filhos e ela ficaria sozinha. Ela tinha um problema pequeno ou grande? Grande. Grande. Mas se tornou pequeno. Sabe por quê? Porque a primeira ação dessa mulher foi procurar alguém que poderia aconselhar, que poderia orientar, que poderia, conduzi-la por um caminho em que traria solução para o seu problema. Então aqui vem a primeira lição. Quando um problema ou uma aflição ocorre na tua vida, a quem você está buscando? A quem você está buscando se aconselhar, se orientar? A quem você está buscando? Essa mulher aqui, ela buscou a Deus. Obviamente através do representante de Deus, que era o profeta. Mas a intenção dela era buscar a Deus, saber que aquilo que o profeta iria dizer seria algo que solucionaria o seu problema. Ela não foi buscar subterfúgios. Nós temos uma mania, principalmente por ser um imediatista, ou seja, querer rapidamente que as coisas aconteçam e solucionar os problemas, nós começamos a buscar coisas humanas, esquecemos do principal, que é Deus. Quer ver um exemplo? Pessoas que têm problemas financeiros, em vez de se ajoelhar e pedir, Senhor, me ajuda, e você, lógico, buscar ajuda dentro do seu padrão, aquilo que você pode realmente fazer para que não venha aumentar o teu problema. Mas o que é que acontece? Tem pessoas que saem pedindo ajuda vai no banco, pegam mais uma dívida para pagar essa, e aí se torna uma dívida maior, porque agora a dívida foi paga aqui, mas ficou ali. E no banco tem juros quando você não paga. Tem outras pessoas que pelo desespero vão para agiotas. Aí, meu amigo, é pedir para ir para o inferno, né? Porque a agiota é o seguinte: se você não paga pelo menos os juros no dia, ele pode chegar na tua casa e levar tudo que você tiver, quando não tira a vida. Então, meu amigo, cuidado das ciladas do diabo. Busque primeiramente a Deus. É isso que essa mulher fez. E aí, depois que ela buscou a Deus, ela foi orientada. E qual foi a orientação? Aqui diz que o profeta perguntou a ela: o que é que você tem? Ela falou assim: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa pequena botija. Beleza, tem pouco? Então você vai fazer o seguinte: você vai até os teus vizinhos e você vai pegar poucas vasilhas, correto? Correto ou não? Pediu o quê? Para buscar quantas? Muitas vasilhas. Sabe, queridos, aqui tem Deus sempre vai testar, sempre vai provar o ser humano. Quando o profeta diz, olha, pega muitas, ele não disse a quantidade dessa muita. Por quê? Porque dependendo da fé dessa mulher, daquilo que ela acreditava através da orientação do profeta, seria a quantidade que ela iria pagar a sua dívida. Então essa mulher tinha que crer e dizer assim: bom, se ele mandou muita, significa que eu não vou só nessa rua aqui que é meu vizinho, eu vou também aqui por outros lados, onde eu tiver amigos eu vou buscar vasilhas. E eu acredito, queridos, que eu não sei qual foi a forma que essa mulher e os seus 2 filhos trouxeram essas vasilhas, mas o fato é que o texto bíblico diz que ela seguiu à risca as orientações do profeta, entrou em sua casa, não deixou ninguém entrar, a não ser ela e seus 2 filhos, trancou a porta e começou agora, pela fé, a fazer o que o profeta tinha dito. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós vamos a Deus e nós devemos buscá-lo verdadeiramente, quer estejamos em aflição ou não, temos que buscar constantemente ao Senhor, mas também nós temos que entender que o segundo passo é seguir à risca as orientações de Deus. O Senhor e a irmã Marcela, né? Marcela leu João capítulo 15, que fala: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, nem vós podeis dar. Então o que é que Deus diz? Olha,
sem mim nada podeis fazer. E qual é a maneira que nós temos Deus? Cada dia buscando estudar a palavra, orando, com vontade ou sem vontade, faça, porque o Espírito Santo vai estar presente para te aquecer. Você vai sentir o calor, o fervor do poder do Espírito Santo. Ainda, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sei onde está esse texto, mas a gente pode buscar. Mas tem um texto bíblico, do Espírito de Profecia, que Ellen White diz assim, que Satanás, quando quer aprisionar ou quer destruir uma presa, ele envia legiões de seus anjos, de demônios, para ficar em volta daquela pessoa, para que ela sinta-se, como a irmã Helena disse aqui que estava sentindo, fraca, sozinha, longe de Deus. Satanás coloca assim uma legião. Mas a senhora White diz que se o ser humano persevera em oração, clamando a Deus por socorro, Deus envia anjos incontáveis, cheios de poder e glória, que quando eles chegam rapidamente para socorrer o Filho de Deus ou a Filha de Deus, os demônios fogem. E a pessoa sente o alívio e o conforto da presença de Deus. Sabe, amados, essa mulher então entrou e fez justamente aquele pouco de azeite que ela tinha. Ela começou agora a derramar nas vasilhas, e quando enchia, ela tirava e dizia, vem outra, ia. Um pouquinho. Isso significa, queridos, que Deus não precisa que você tenha nada. Esse nada que você tem, Deus vai multiplicar e vai se tornar muito, a tal ponto que o teu problema vai ser solucionado. Só tem um problema que não é solucionado: se você se acostumar a viver longe de Deus. Aí, amigo, não tem jeito. Sabe o que é que vai acontecer? A mesma coisa que Judas. Você vai morrer e vai perder a salvação. Já imaginou? Os discípulos ressuscitam na volta de Jesus, mas Judas não. Judas só vai ressuscitar depois dos 1000 anos. Já imaginou isso? Alguém que passou 3 anos e meio face a face com o Salvador, teve todas as oportunidades e mesmo assim se perdeu. Foi porque Jesus não queria salvá-lo? Escolha própria. Então deixa eu dizer mais uma para vocês. Todos aqueles que a Bíblia até diz que são incontáveis como a areia do mar, não é isso? A Bíblia não diz que os perdidos são como a areia do mar? Todos esses que se perderam, se vocês que estão me vendo hoje aqui não me verem na volta de Jesus e eu não estiver lá no céu, pode ter certeza, eu me perdi, porque eu fiz a escolha. Todos que vão se perder é porque fizeram a escolha de não conviver com Jesus. Por isso que ninguém tem desculpa no dia do juízo. Quer seja coisa boa ou má, vai ser revelada. Porém, as coisas más, nos quais nós nos arrependemos, o sangue de Jesus apaga. Então não poderá ser revelado porque não existe. Deu para entender? O perdão de Deus, queridos, é cheio de misericórdia e graça. Então, mesmo nós que dizemos, eu te perdoo, mas a gente lembra, ainda que não doa mais, mas a gente lembra. Deus é diferente, Ele apaga com a gota do seu sangue, porque ali aquela gota é o símbolo da justiça de Deus, de Cristo, imputada em nossa vida. Aquela mulher então virou, até que então não tinha mais vasilha. Perceberam? Primeiro ela foi a quem? Ao homem de Deus. Ela foi a Deus, buscando através do profeta. Segundo, ela seguiu à risca as orientações que Deus havia dado para o profeta. E quando ela então seguiu as orientações de Deus, ela confiou, ela teve fé, ela cumpriu a sua parte, o milagre começou a acontecer. E aqui vai mais uma lição. Vai anotando as lições aí. Talvez alguns não saibam, mas milagre não é só o poder de Deus. Milagre não é só o poder de Deus, queridos. A gente acha que é assim, eu vou cruzar os braços, Senhor, opera um milagre, me dá cura de um problema qualquer, me dá cura. Senhor,
olha, opera um milagre, eu preciso de um emprego, e fica sentado em casa, milagre nunca vai acontecer. Em aproximadamente 2012, se eu não estiver enganado, eu estava no distrito do Ibura, lá no Grande Recife, e lá eu tinha uma secretária, Nancy, o nome dela. A irmã Nancy era uma das secretárias assim, mais tops que eu já tive. Sabe aquelas secretárias que organiza a pauta excelente, que procura verificar quem está afastado e quem não está, e traz tudo prontinho na hora da reunião da comissão. Quando eu faço comissões, sabe o que é que acontece? A secretária tem uma responsabilidade. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a comissão seja no domingo à tarde aqui. Então a secretária, ela tem até a sexta-feira, ou até a quinta, sexta-feira pela manhã, para me passar pauta. E ela não pode me dar pauta mais de 12 horas da sexta-feira, tem que me dar pauta até as 8 da manhã, do que vai acontecer no domingo. Por quê? Porque tem algumas pautas que é passado para a secretária, e ela que faz, para passar para o pastor, que tem casos que são um pouco difíceis, e que a gente tem que consultar a administração do campo, a gente às vezes tem que fazer uma visita, para saber de um lado e de outro o que está acontecendo. Então a gente não pode chegar e pegar uma pauta na hora da comissão, olha, o que a gente vai resolver? Falar sobre isso. Que às vezes você fica meio perdido algumas vezes. Você é um ser humano, você não sabe de tudo. Então eu costumo fazer dessa forma. 2 dias antes da reunião, ela me passa a pauta e eu vou pesquisar. Até porque tem certos assuntos que você tem que levar não somente texto bíblico, como no Espírito de Profecia, para embasar a decisão que você vai tomar ali, ou a orientação que você vai dar. E a irmã Nancy era fantástica. Só que a irmã Nancy tinha uma coisa que eu não sabia que ela estava escondendo. Ela tinha um câncer. Eu não me lembro qual órgão, mas ela tinha um câncer. E sabe o que é que a irmã Nancy pregava para a família, ou para aqueles que descobriam? Deus vai me curar. Quando ela foi convencida a ir ao médico, o médico disse, olha, dá para reverter o quadro, mas você tem que fazer isso. A irmã Nancy voltou e falou, não, Deus vai me curar. E a única coisa que ela fez foi procurar um especialista, pessoas que trabalham com coisas naturais, terapeuta natural, né? Pronto, esse negócio aí mesmo. Pronto. E ela começou a fazer um tratamento natural e esqueceu do tratamento químico, convencional e tudo mais, né? E você pode fazer as duas coisas, não há problema, porque aí o natural vai fortalecer o teu organismo e o químico vai destruir aquele problema lá sério. Mas ela pregava, eu não vou porque Deus vai, e ela orava. Eu sei que ela orava, mas ela não foi. Resultado: estava muito tarde para que os medicamentos naturais pudessem reverter o quadro, até o dia em que me ligaram dizendo que ela tinha falecido. Sabe, gente, às vezes, desculpe até a expressão, mas às vezes a gente é ignorante mesmo sendo sábios, mesmo procurando entender a palavra de Deus, mesmo sendo pessoas, e ela era uma pessoa formada, não era qualquer um não, era formada, então tinha, mas ela acreditava piamente, Deus vai me curar. Por que Deus não curou? Eu não sei. Deus podia curar? Poderia, pela sua misericórdia, mas Deus não fez. O milagre não aconteceu, porque ela deixou de fazer a parte dela. Grave na cabeça, milagre é o poder divino, mas a parte humana, que é o esforço humano, é igual ao milagre. Me fale uma parte bíblica que houve um milagre que não teve a participação humana. Se você me mostrar aí eu fico convencido que milagre é só o poder de Deus. Porque todas as vezes que o milagre acontecia, no mínimo, Deus dizia, a tua fé te salvou. Então, no mínimo, eles tinham que acreditar naquilo que Jesus estava dizendo. Aqui, a mulher teve que buscar vasilhas e teve que cumprir a risca para que o milagre acontecesse. Quando eu for pregar aqui sobre o paralítico de Betesda, também houve o quê? Milagre, mas o milagre se deu porque Jesus disse, toma o teu leite e anda.
O cego Bartimeu, Jesus fez lodo, colocou no olho dele, fez tudo. Mas vai se lavar, vai lavar os teus olhos ali. Era a parte dele. Então milagre é uma soma matemática. Deus concede o poder necessário e com a confiança que nós temos em Deus, cumprimos a risca o que Ele nos ordena, o milagre acontece. Então se Ele disse, olha queridos, leiam, estudem a minha palavra dia e noite, como Ele disse a Josué, não cesses de falar do livro da lei, nem de dia, nem de noite. É porque Deus sabe que a cura está no conhecimento dEle. O milagre aconteceu, o azeite cessou. E como essa mulher era alguém muito cristã, além de buscar a orientação divina e seguir a risca, ela voltou. Mas voltou para quem? Para o homem de Deus, para contar o que havia acontecido. E aqui, queridos, tem duas lições para a gente aprender. A primeira, o texto bíblico diz aqui, no verso 7, que Eliseu era chamado de homem de Deus. Sabe, eu fico pensando às vezes, eu fico meio preocupado. Porque mesmo sendo pastor, eu sei que eu sou ser humano, mas eu não posso chamar atenção para mim, ser pastor. Infelizmente, desculpe o que eu vou falar aqui, mas tem muitos pastores hoje no mundo, né? Que querem ser mais estrela de televisão ou coisa assim, do que propriamente pastor. Porque tem pastor que usa subterfúgios de palhaçadas, de brincadeiras. Pasmem, lá em São Paulo, entrou uma onda de pastores pregar com roupas de super-heróis, para pregar, para chamar atenção, para depois vir para a palavra de Deus e dar uma lição para eles. Aí a divisão foi lá e disse, olha, ou vocês param, ou vocês vão ser tirados do ministério. Tinha um que foi vestido de Aquaman. Sabe como foi que na hora que ele ia pregar, ninguém sabia onde ele estava. Cadê o pastor? Não estava ali. Tinha um microfone sem fio no tanque, assim em cima, né, na parte. Aí ele se levantou da água, pegou o microfone sem fio, lógico, porque senão essa aqui ele morria, né? E ele começou a pregar. Então, queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias ia acontecer coisas terríveis, incríveis, e já está acontecendo também, viu? Mesmo no ambiente adventista do sétimo dia. Então, cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, cuidado. Aí eu pergunto, será que a população daqui, ao olhar cada um de vocês andando por essas ruas, vão poder dizer assim, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, a tal ponto que elas, quando tiverem aflições ou problemas, poderão ir até você para se aconselhar, para buscar orientação do que fazer para solucionar os seus problemas? Será que vocês que estão aqui me vendo agora reflitam a glória de Deus? Porque não basta apenas vir aqui falar bonito, se apresentar bem, estar bem vestido. Não, gente, isso aqui é tudo capa. A essência tem que estar de dentro para fora. E se a gente não for verdadeiramente espiritual, as pessoas vão ver. Vê ou não vê, gente? Vocês sabem ou não sabem quando alguém que vem pregar aqui não estudou o sermão, não vivencia aquilo que está pregando? Vocês sabem disso. Não preciso dizer, vocês sabem muito bem distinguir. Olha, isso aí, meu amigo, pregou hoje, mas eu acho que ele estava pensando no espaço. Ele não aterrizou. Tem ou não tem? Pode ser pastor, pode ser membro de igreja, pode ser líder de igreja. A gente percebe. Por isso que às vezes eu me preocupo quando eu estou andando, quando eu estou longe da minha família, porque você sabe que o lugar que mais nós somos autênticos é no nosso lar, né? Você sabe disso, né? Porque no lar a gente não esconde que a gente é. Se é metido a brabo, a gente é brabo dentro de casa. Ainda que fora a gente seja mansinho. Às vezes, na igreja, a gente coloca uma vestimenta irreal. E as pessoas dizem assim, rapaz, como Gustavo. Rapaz, aquele rapaz é maravilhoso, uma pessoa bondosa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa isso, aquilo. E dentro de casa é o terror. Aí é por isso que no céu a Bíblia diz que vamos ter muitas surpresas, né?
Porque aqueles olhinhos, aquelas pessoas piedosas, oxe, e cadê fulano, cadê esse clã que não está aqui? Aí Jesus disse, vamos abrir os livros do registro daquela pessoa, e abre, e aí vê quem realmente ela era. É por isso, queridos, não adianta a gente ser uma coisa em casa e fora de casa outra. Não adianta a gente ser uma coisa na igreja e fora da igreja ser outra. Os céus estão anotando tudo. Só para vocês terem ideia, o anjo relator está anotando nessa hora, nesse momento, o que nós estamos fazendo e o que vocês estão pensando nessa hora. Por isso que a Bíblia diz que com Deus não se brinca. Aí ela foi até o homem de Deus. E aí ela contou a maravilha. E aí quando ela contou as maravilhas, sabe o que aconteceu? Ele então disse, olha mulher, que bênção de Deus, né? Então vai agora, pega todas essas vasilhas cheias de azeite, vende e paga a tua dívida, amém? Louvado seja Deus. Aquela mulher foi atrás da solução do problema, e agora o milagre tinha acontecido e ela estava com a solução. Ela tinha como pagar a dívida, ou seja, os seus filhos não precisariam trabalhar para o credor. Que bênção. Deus é bom, não é? Deus é bom ou Deus é muito bom? Quem acha que Deus é muito bom, levanta a mão. Quem acha que Deus é só bom? Eu acho que Ele é excelente. Sabe, amigos, aqui tem algo que eu não li de propósito. O texto bíblico termina dizendo que aquela mulher deveria vender o azeite e pagar a dívida. Terminou aí o texto, sim ou não? O que é que tem mais? O que é que a Bíblia, o verso 7 diz? E tu e teus filhos vivei do resto. Aquela mulher pediu alguma coisa mais além de pagamento da dívida? Não, ela só precisou do pagamento da dívida. Mas Deus não dá aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Aquela mulher não entendia que necessitava, além de pagar a dívida, de alguma coisa a mais. Por que alguma coisa a mais? Gente, lembre-se que nessa época não existia dinheiro, ok? O que existia era o que? Lavoura. A maioria das pessoas trabalhava em lavoura ou cuidando de gado. E aí quem cuidava de gado oferecia leite ou a carne em troca de alimentos, cereais e tudo mais. Então eles trabalhavam por trocas. Aquilo que eu tinha de trabalho, eu então dava para Humberto, enfim, e Humberto trabalhava com a lavoura, então ele me dava. Então era troca, não tinha dinheiro, ok? Essa mulher aqui, os filhos deveriam trabalhar na lavoura. E aqueles que trabalham na lavoura sabem, você planta hoje e vai colher quando? Dependendo do que você plantou, né? No mínimo, se for ali, você chama macaxeira ou aipim aqui? Macaxeira mesmo? Pronto. Então, você plantou macaxeira, é no mínimo 3 meses para você colher. Aí eu pergunto, se a mulher pagasse a dívida, daqui que os filhos fossem plantar para colher, o que ela ia viver? O que eles iam viver? Então, na realidade, aquela mulher, exatamente, ia passar, aquela mulher precisava só de pagar a dívida ou precisava de alguma coisa a mais? Percebeu como Deus, Ele faz diferente? Tu pede uma coisa, mas Deus vê que tu necessita de mais, então Ele acrescenta a bênção. E aqui diz o texto bíblico que o profeta disse, olha, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, aquilo que sobrou é para você se manter, até você conseguir ter os seus recursos para se manter sozinho. Deus está dizendo nessa noite para você, meu amigo, se você buscá-lo, confiar, ser obediente, seguindo à risca as orientações de Deus, Deus vai operar um milagre, não da forma que você pediu, mas com certeza daquilo que você necessita. Se você crê, querido, se levante. E eu vou ler somente um pensamento do Espírito de Profecia, que a senhora White, ela menciona. E aqui ela diz assim, ó: é chegado o tempo em que devemos esperar grandes bênçãos do Senhor. Ela não diz que vai chegar o tempo, é chegado, o tempo é agora, que podemos esperar grandes bênçãos do Senhor. Temos pouca fé. A palavra de Deus é nosso endosso, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos dá segurança. Devemos tomá-la, crendo em cada palavra,
Com essa certeza podemos pedir grandes coisas e será feito segundo a nossa fé. A semelhança do milagre que aconteceu naquela mulher, de conformidade com a fé que ela teve, será também realizada na nossa vida, de conformidade com a fé que tivemos. Deu para entender, Helena? Porque você precisa confiar. Porque toda vez que você estiver desanimada, você tem que fazer o reverso. Não tem vontade de ir para a igreja? Aí é que você vem para a igreja. Não tem vontade de estudar a Bíblia? Aí é que você tem que estudar a Bíblia. Não está com vontade de orar? Ainda que você não se ajoelhe, fique deitada, sentada, mas ore. Porque esse mal vai embora. Oremos então. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, onde nessa noite temos a certeza que o Senhor não somente está em nosso meio, mas especialmente está em nossas vidas. Preenche o nosso ser. Faz com que, Senhor Deus, nenhum desânimo nos separe do amor de Jesus. Não permitamos, Senhor Deus, que o inimigo venha a nos separar do convívio divino. Seguindo as orientações do apóstolo Paulo, devemos orar e vigiar sem cessar. Dá-me, Senhor Deus, o milagre que cada um de nós necessitamos. Conforta, que a bênção e o poder do Espírito Santo seja conosco. Pai, essa semana foi planejada por Ti. Eu estava conversando, Senhor Deus, com um dos nossos irmãos aqui. E estávamos para ir para Palpina e para uma outra igreja que eu esqueci o nome aqui, do distrito de Messejana. Mas de repente algo mudou. E não mudou por acaso, mudou porque já estava no planejamento divino de estarmos aqui. De poder, Senhor Deus, na minha vida, aprender com esses irmãos maravilhosos que aqui estão. Como também, Senhor Deus, possivelmente eles vão aprender um pouquinho daquilo que a gente tem para passar. Obrigado, Senhor Deus, por cuidar tão bem de cada um de nós. Nesse momento nos acompanha para os nossos lares. Nos protege, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. A Igreja de São Bernardo agradece, o pastor e todos os irmãos que estiveram aqui hoje. E amanhã, no mesmo horário, estaremos dando continuidade à Semana da Mordomia. Que Deus seja louvado. Amém.